Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Hoje são 24 de abril de 2020. Meu nome é Gregório Rabelo e estamos aqui na Tribuna Política, mais uma vez para falar de assunto que muito interessa ao Brasil. Hoje o assunto da ordem do dia é a demissão do diretor-geral da Polícia Federal, senhor Valeixo, contra a vontade do ministro da Justiça, que seria o superministro Sérgio Moro. Por isso, até agora, o Brasil e o mundo espera a decisão do senhor Sérgio Moro de ficar ou não no ministério. É uma interrogação, é uma incógnita, mas é um assunto muito subjetivo que pertence a ele. Mas isso tudo tem implicâncias, porque o senhor Sérgio Moro, através da Operação Lava Jato, que muitos chamam ele de juiz, mas eu digo que ele era o delegado-mor da Operação Lava Jato. Ele ganhou notoriedade nacional através desse papel que exerceu legitimamente, perseguindo o cancro da corrupção no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, mas em tudo isso aí tem um problema. Sérgio Moro comeu no açapão de Bolsonaro e foi pego. Foi pego porque ingenuamente renunciou o cargo de juiz que ele exerceu 22 anos seguidos na Justiça Federal, lá do Paraná. Então, ele acreditou nas promessas de Bolsonaro, quando não deveria, porque Bolsonaro não tem palavra. A palavra de Bolsonaro é a palavra de político do Rio de Janeiro. Agora veja bem, palavra de político do Rio de Janeiro. Vejam bem como é que está o Rio de Janeiro, levado pelas mãos dos políticos. Então Bolsonaro é um político do Rio de Janeiro. Confiar na palavra dele, Sérgio Moro, você foi muito ingênuo e merece reprovação. Por isso, a intenção de Jair Bolsonaro de te convidar para seu ministério foi justamente para anular a tua influência diante dos fatos que tu comandou durante 3 ou 4 anos, lá na 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná. Como já disse, tu como juiz tomou decisões de delegado e tinha com o Valeixo uma cumplicidade muito grande. É tanto que foi o nome primeiro que tu escolhestes, Moro, para te ajudar na Polícia Federal, como superintendente da mesma. Meus amigos e minhas amigas, Sérgio Moro caiu na arapuca de Bolsonaro como um passarinho ingênuo e agora está sendo diminuído e Bolsonaro vai terminar acabando politicamente com as conquistas que você fez, Sérgio Moro, porque foi justamente essa intenção que ele teve
quando te convidou para o Ministério da Justiça. Foi te anular essa intenção, porque teu nome naquele momento era um nome nacional ao concurso, que todos aceitavam como sendo o principal perseguidor da corrupção no Brasil. Agora, Sérgio Moro, tu virou um cara comum, um ministro comum, não é mais ministro, superministro, não. É um cara comum que está sendo desmoralizado e que, se eu não me engano, você precisa do salário, do cargo de ministro para sobreviver. Então tu tens hoje uma dependência também, além de política com Bolsonaro, uma dependência econômica. Ficou fechadinho, tu ficou trancado, Sérgio Moro, na arapuca de Bolsonaro. Agora ele faz contigo o que quiser. Essa é a realidade. Mas isso, minha gente, Moro e Bolsonaro são italianos, eles se entendem. E eles se entendem. Meus amigos e minhas amigas, agora vem o desafio de quem será o próximo superintendente da Polícia Federal. Muitos dizem que a Polícia Federal é um órgão de Estado. Não é, de governo. Ela não tem esse status. Se tivesse, seus integrantes da direção geral teriam mandato. Então, depende da caneta compacta. De Jair Bolsonaro. Então ninguém condene ele pela substituição, porque se o servidor não está servindo a ele como deveria, e ele está insatisfeito, ele pode. Ele foi eleito para isso, ele pode demitir ministro, superintendente, diretor, como demitiu o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Valeixo. Agora o rei ficou nu, Sérgio Moro. Jair Bolsonaro tirou toda aquela moral que tinha entregue para ele, para que ele formasse sua equipe livremente. Jair Bolsonaro teve uma experiência recentemente de demissão de ministro, que foi o Mandetta, demitiu, colocou outro e as coisas continuaram. A mesma coisa vai ser. Não tem mais ambiência para Sérgio Moro permanecer no ministério. Eu acredito que ele não tem outra saída a não ser sair. Mas Deus sabe o que está na cabeça dele, os cálculos que ele está fazendo. Mas na verdade, politicamente, Sérgio Moro pereceu. Pereceu diante de um desgaste a propósito, adrede, falso, do político do Rio de Janeiro, que é Jair Bolsonaro. Veja bem o que é o Rio de Janeiro, um estado falido, desmoralizado, ex-governadores que estão presos ou foram presos. Moreira Franco, Antônio Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral e Pezão. 5 ex-governadores, minha gente, na cadeia, trancafiados, por roubo ao Estado, a coisa pública. O que Jair Bolsonaro fez durante todo esse tempo como deputado federal, 28 anos? Quantos projetos de lei ele aprovou? O que justificou a União Brasileira pagar o salário dele? Nada. O povo brasileiro, nós que elegemos Bolsonaro, tivemos uma falsa impressão de um estadista. Mas na realidade ele não tem estatura para ser presidente da República. Não tem. Não tem estatura moral, política, intelectual.
ética. Não existe. Meus amigos e minhas amigas, a verdade é que Jair Bolsonaro não sabe governar sem ter uma confusão pela frente. Terminada a confusão com Mandetta, ele já arrumou uma confusão com outro ministro, com Sérgio Moro. E terminada agora com a demissão de Sérgio Moro, se houver essa confusão, vai começar, aliás, já começou com Sérgio Moro, com Paulo Guedes enfrentando o general Braga Neto, que tem um projeto econômico perdoe, minha gente. É só chegar aqui, perto do computador. Me vem essa espirração. Me perdoe. Então, a confusão com o Paulo Guedes já está adiantada, já começou. O general Braga Neto tem um projeto paralelo de desenvolvimento que não tem a menor cerimônia, menor pejo de divulgar, com um nome diferente, dizendo que é a área de desenvolvimento social. Mas a área de desenvolvimento social vai dinheiro, e o dinheiro sai de onde? Da economia. Então esses projetos teriam que sair da pasta de Paulo Guedes. Tem notícias que Paulo Guedes está muito insatisfeito e que tomará decisões também providenciais para consertar esse vesgo que se estabeleceu em sua direção. Mas não tenha dúvida, a área militar de Jair Bolsonaro é muito forte. E dizem que esse general Braga Neto é a pessoa que Jair Bolsonaro mais ouve. E ele também queria uma alternativa para anular Paulo Guedes. Pois se ele queria, encontrou, que é justamente esse projeto do general Braga Neto. Que eu não sei se é bom ou ruim. Depende de como ele executará e de como ele se entenderá com Paulo Guedes. Jair Bolsonaro fica olhando, porque também eu tenho certeza que ele gostou demais desse projeto de Braga Neto. Jair Bolsonaro, ao que tudo indica, não gosta de pessoas competentes ao seu lado, de pessoas que pensam. Como foi o caso da demissão ordinária de Mandetta. E agora do diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Valeixo. Delegado Valeixo, aliás. Tudo isso fere um princípio que nós conhecemos em direito administrativo, que é a supremacia do direito público, a supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público, defendida por Valeixo, defendida por Mandetta, defendida agora também por Paulo Guedes, embora sendo um ministro liberal empedernido como é. Meus amigos e minhas amigas, na verdade, Jair Bolsonaro quer varrer, tirar do seu caminho pessoas que possam competir com ele, com chances de batê-lo
nas eleições presidenciais de 2022. Ele quer olhar e não enxergar ninguém na sua frente. Essa é a realidade. Mas ainda temos muito a andar, muito caminho pela frente. Jair Bolsonaro, não pense você que anda soberanamente na frente de todos. O Deus que tu diz que respeita e que é devoto, não aceita essas iniquidades. Espera para ver o resultado dessas tuas ações. Não tenha dúvida que Mandetta e Sérgio Moro serão pesos negativos para a tua pretensão de reeleição. Estarão de lados opostos a ti e tirarão uma fatia muito grande de apoiadores, porque muitos dos teus apoiadores vieram principalmente pelas mãos de Sérgio Moro. Henrique Mandetta, por outro lado, dentro do teu próprio governo, mostrou valor e que é um estadista de respeito. Meus amigos e minhas amigas, agora Bolsonaro fica entre a área militar, a área política e a área corporativa da Polícia Federal. Dizem que ele já tem o diretor-geral para nomear, que sairá de hoje para amanhã. Ninguém sabe. Eu até agora não tive uma informação que confirmasse A ou B ou C. Na verdade, todos esses episódios de demissão de ministro, de diretor-geral da Polícia Federal, são fatos deprimidos, prejudiciais ao Brasil, principalmente nesse momento de pandemia. Que nós não sabemos como sairemos dessa situação. Só sabemos que sairemos mais pobres. O Brasil de cofres vazios, com essas iniciativas de ajuda social que o Brasil está tomando. Sairemos mais pobres, de cofres vazios, com a inflação caminhando para galopar, porque nós sabemos os motivos que levam a inflação se estabelecer. Meus amigos e minhas amigas, tudo falam que essa troca do diretor-geral da Polícia Federal é patrocinada pelos filhos de Bolsonaro. Os filhos de Bolsonaro têm alguma legitimidade, porque são deputado, vereador, senador, mas não pode, eles foram eleitos para legislar, não foi para governar com o pai, não. Essas encrencas todas bolsonaristas, que vai do pai aos filhos, são tudo feridas abertas contra o interesse nacional. São feridas abertas contra o interesse nacional. E o seu Valeixo, demitido agora da Polícia Federal, da Diretoria-Geral, já sabia, tanto que ele estava se movimentando no sentido de ele mesmo pedir demissão do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Mas o presidente da República arrumou uma confusão ali ao jeito dele, como sempre arruma, e deu um jeito de demiti-lo antes que ele pedisse demissão. Mas o cenário já estava desenhado. Esse cenário já estava desenhado e o presidente da República, que é perspicaz também, observou e está tirando proveito político
para eles. Meus amigos e minhas amigas, agora a grande interrogação é saber se Moro fica no governo ou sai do governo. No meu modo de ver, ele já está fora do governo. Mas vamos esperar para ver o que acontecerá. De forma que Jair Bolsonaro, que queria ser mais esperto, maior do que o rei, está voltando à realidade. Dizendo que não negociaria e está negociando com os políticos para conduzir o seu governo de agora para frente. Jair Bolsonaro sabe que ele foi deputado 28 anos, então ele sabe como as coisas funcionam. Mas ele se isolou muito dos deputados e senadores e de outros setores que eu creio que não restará a ele nada mais do que endurecer o sistema, dar um golpear a democracia, porque ele não tem mais ambiência política para governar o Brasil. No Congresso Nacional ele não tem base, na sociedade tem alguns gatos pingados que saem por aí bestando com bandeiras na mão, porque eles são com mandurinha só, não faz verão. Não tem condição, essa turma não tem condição de fazer uma revolução. O máximo que eles podem fazer é dar um motivo falso para Jair Bolsonaro golpear a democracia, governar absolutamente da forma que ele deseja, que ele almeja e que ele vem planejando, pelos atos e as atitudes que ele toma. Mas ele que não faça besteira, porque o país hoje não é o mesmo de 1964. O Brasil hoje é composto por pessoas que lutou para sair do governo militar, saiu, estabeleceu-se uma Constituição, a de 1988, uma Constituição democrática, que desenhou e formalizou um Estado democrático de direito que todos nós respeitamos. E se ele atentar contra isso, aí sim o povo brasileiro se volta contra ele da pior maneira possível. Meus amigos, eram estas palavras que eu queria adiantar e dizer aqui nessa oportunidade. Voltaremos logo que for possível com outro assunto de relevância para o Brasil. Muito obrigado e, se Deus quiser, estaremos aqui de volta em nome de Jesus.